A paz do Senhor, a graça do nosso Senhor Jesus. É o nosso sabadão evangélico. Que Deus abençoe todos aqueles que nos acompanham. Você nos acompanha a partir da sua casa, você nos acompanha no serviço, você nos acompanha na paragem de autocarro, de ônibus, você nos acompanha no aeroporto, você nos acompanha na estação de comboio, você nos acompanha no ciclo da amizade, na comunidade. Segura minha mão, Jesus, se você me deixar, vou cair. Amado, começa a partilhar, porque queremos partilhar algo muito importante, que é a palavra de Deus. Que Deus abençoe a nossa irmã Filomena Antônio, que está na música, e o nosso irmão Jufete Antônio na câmera. Sem esquecermos a nossa irmã Lucrécia na edição, nossa diretora da produção. Que Deus abençoe. Eu e a minha família serviremos a Deus. Segura a minha mão, se me deixar vou cair. Segura a minha mão, se me deixar eu vou cair. Amado em Cristo, são praticamente 10 horas, aqui há alguns minutos. Queremos começar o nosso programa Sabadão Evangélico. Neste Sabadão Evangélico, onde resumimos tudo que nós falamos ao longo da semana. Sem esquecer, nós passamos ao domingo a partir de 12 horas e ponto às 13h30. Temos cultos semanais, quarta-feira a partir das 20h30, 21h30, sexta-feira 20h30, 21h30. E temos a nossa rádio dos abençoados, que nós difusamos em direto a partir das 0h e ponto hora da América, 6h, 7h, hora da Europa, da África. Que Deus abençoe. Convosco, Langaba, vosso irmão, humilde servo. Queremos partilhar a palavra de Deus. Que Deus abençoe você. Muito obrigado para você que está conectado. Nós queremos começar a nossa sessão da palavra de Deus, a homilia que vamos aqui partilhar convosco. Que Deus abençoe todos aqueles que têm acompanhado-nos. Muito obrigado pela vossa audiência. Muito obrigado pela participação de todos. Hoje nós queremos aqui partilhar convosco uma palavra intitulada Por que os cristãos de hoje são diferentes dos cristãos remotos de Laodiceia. Amado em Cristo, como eu dizia, eu agradeço bastante todos aqueles que fizeram que este programa possa acontecer. Na produção nós temos a nossa irmã Lucrécia Antônio. Na música temos a nossa irmã Filomena Antônio e o nosso cameraman, o nosso irmão Jufete Antônio. Eu e a minha família serviremos a Deus. Aqui fala para vocês Langaba Antônio, vosso humilde servo. Amado em Cristo, nós queremos partilhar algo muito importante que vai levar todo o povo de Deus a compreender essa graça. Não vou estar tão longo, mas vamos querer partilhar no tocante da palavra de Deus. Situação problemática da mensagem que nós queremos partilhar hoje tem a ver o porquê os cristãos de hoje são diferentes dos cristãos remotos de Laodiceia. Essa é a situação problemática que vamos partilhar aqui. Amado em Cristo, somos fiéis, somos crentes, somos servos, somos obreiros, mas devemos compreender a essência
da palavra de Deus. A igreja somos nós, ver a palavra eclésia. Para que entendássemos o que nós vamos aqui abordar, vamos primeiro ler um versículo bíblico que será a base que vamos apoiar, vamos sustentar a nossa mensagem neste versículo bíblico. Muito obrigado desde já. Eu pertenço à Evangelical Blessed Church no estado do Maine. Estou dentro da América. Que Deus abençoe todos aqueles que nos acompanham no mundo inteiro, nos 5 continentes. Que Deus vos abençoe. Pegamos as nossas Bíblias, é o barômetro. A Bíblia é barômetro da vida cristã. A Bíblia é barômetro da vida cristã. Estou no livro do Atos dos Apóstolos, já que eu vou falar da igreja, eu parti no ensinamento dos apóstolos, porque a igreja está fundada no fundamento dos apóstolos. Jesus, para começar a sua missão cá na terra, era preciso buscar os homens, trabalhar com os homens, para que a obra possa ir avante. Não pode ser pastor sem a igreja. Não pode ser servo de Deus sem servir o Deus. Vamos no livro do Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 2, Atos capítulo 2, vamos no versículo 40 a 47. Atos capítulo 2, no seu versículo 40 a 47. Assim diz a Sagrada Escritura. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Devemos salvar-se dessa geração perversa. Mensagem como esta é difícil que recebamos convites para partilhar nas igrejas irmãs, porque as pessoas pensam, nós vamos pescar dentro do aquário, vamos tirar os fiéis da sua igreja e levar para a nossa igreja. Não. O crente, o fiéis cristão, não pertence apenas a uma igreja, mas cristão pertence onde preguem a verdade. Saímos nessas coisas de dizer, são meus fiéis, são cristãos da minha igreja. Não. A igreja, temos as denominações por onde nós se revejamos. Atos 2, 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Depois dele ser batizado, agregaram quase 3.000 almas. Essas foram as mensagens de Cristo Jesus. O primeiro, dentro da evangelização, nós não ganhamos as almas primeiro, não. Os que foram salvos são eles que vão agregar nas nossas igrejas. Os que foram salvos. Pode ganhar uma pessoa, pode o chamar na sua igreja, mas se ele não foi salvo, é difícil ele agregar a sua igreja. Pode até passar em várias cidades, ser um servos eloquentes, pregas bem,
Mas se as pessoas que aproximam a igreja não foram salvas, é difícil acreditar em Cristo Jesus. Atos capítulo 2, no seu versículo 42. Perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Permaneceram na doutrina dos apóstolos. Todos aqueles que agregaram na igreja, os que foram batizados, os que aceitaram Jesus como Senhor e seu Salvador, então aproximaram nas igrejas, adoraram, louvaram, exaltaram seu Deus. E permaneceram na doutrina dos apóstolos. Jesus, quando nos fala do ministério apostólico, vamos compreender, Jesus é sumo sacerdote pela ordem de Melquisedeque. Ele é sumo sacerdote pela ordem de Melquisedeque. Diferente de sumo sacerdote pela ordem arônica. O Arão era sumo sacerdote pela ordem arônica. E Jesus era sumo sacerdote pela ordem de Melquisedeque, ordem de Deus Supremo, Deus dos exércitos. Que Deus abençoe, servo de Deus. Que Deus abençoe, servas de Deus. Que Deus abençoe você que está sentado do outro lado. Você que nos acompanha, que partilha, que nos aconselha, que nos liga para motivar-nos a continuar, cimentar o Evangelho de Cristo. Que Deus abençoe vocês. Atos capítulo 2, no seu versículo 4, ou no seu versículo 43. Em todas as almas havia temor. E muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Temos muitas igrejas, temos muitas denominações, mas o fundo de tudo, há igreja que não há unção de Deus dentro. O pregador administra muito bem a palavra de Deus, mas unção não existe. Permanece ali, vamos detalhar certas coisas que hoje você vai perceber o porquê que nós vamos na igreja. O que nós temos de ir lá fazer na igreja. Qual é a importância de ir à igreja? O porquê o teu ser, a sua presença lá na igreja. Portanto, Atos capítulo 2, no seu versículo 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos que criam, que acreditaram a Deus, estavam todos juntos e tinham tudo em comum. Na igreja havia tudo em comum. Não há porquê pastor Cicrano Betrano só ama aquele grupo e odeia o outro grupo. Não, na igreja do Senhor Jesus isto não pode acontecer. Atos capítulo 2, no seu versículo 45. Vendia as suas propriedades. Os cristãos que acreditavam na palavra de Deus vendiam as suas propriedades, vendiam as suas casas, vendiam as suas propriedades. Quando se diz propriedade, as suas fazendas naquela altura, as suas tendas naquela altura, os seus gados. O tema em abordagem, se agora é que você está conectado, se agora é que você nos acompanha, por que os cristãos de hoje são diferentes dos cristãos remotos de Laodiceia, da igreja primitiva?
Por que muitos dos crentes já não frequentam mais a igreja? Por que muitos dos irmãos já não vão na igreja? Por que muitos já abandonaram as igrejas? Primeiro, a desconfiança criou-se na vida da igreja. Pastor tem grupito na igreja. Pastor das ovelhas está a pretender as irmãs da igreja. Está a namorar com os protocolos, com os intercessores, com as músicas, com mãe dirigente da igreja. Até pastor vão mais além. Fazer coisas da imoralidade que faz aquela pessoa que não recebeu ainda Cristo Jesus de não vir mais na igreja. Porque quando ele ouviu esse tipo de coisas, ele já não virá na igreja. Como é que um pastor, como é que um apóstolo, como é que um doutor, como é que um profeta, como é que um evangelista vai pretender as irmãs da igreja? Até existe o doutor, vai mais além, pretender mulher de um pastor igual, pretender mulher do profeta qualquer, pretender mulher do evangelista, pretender mulher, um pastor, um doutor, um profeta, ainda sai com as mulheres de outros servos. Isso quando chega nos ouvidos daquelas pessoas que não são maduros, eles acabam por não frequentar a igreja. Eles acabam por não ir na igreja. O comportamento dos servos bloqueia o arrependimento na vida de muitos. E por isso, nós trouxemos em primeira mão situação problemática que aqui queremos tratar. Por que os cristãos de hoje são diferentes dos cristãos da igreja primitiva, da igreja remota, da igreja Laodiceia? Fica ligado, vamos compreender junto. Partilha-se agora que você está conectado. Alguém está a precisar ouvir essa mensagem. Eu sou Langaba Antônio, o vosso humilde servo. Queremos aqui colocar alicerce na igreja. Porque se alicerce tem fissura, a casa vai desabar. Para a igreja não desabar, não deixar os cristãos ficar desamparados, é preciso nós ensinarmos, administrarmos a palavra de Deus. Alguém é pastor, mas não tem ovelha. Como é que és pastor? Alguém é evangelista, não sabe como evangelizar. Como é que és evangelista? Alguém é apóstolo, não está a implantar as igrejas. Como é que você tornou apóstolo? Alguém é profeta, não tem a igreja, mas é convidado nas igrejas a dar profecias. Como é que você tornou profeta? Alguém é doutor, não ensina a palavra, não ensina a doutrina da igreja. Como é que você tornou doutor? São essas imagens problemáticas que vamos aqui junto tratar convosco. Por que os cristãos de hoje não são como os cristãos de 1980? Voltamos atrás para compreendermos uma coisa que vai nos levar a elucidar a palavra de Deus, a compreender o que Deus quer aqui revelar a cada um de nós. O porquê que nós vamos entender isto? Por que os cristãos de hoje não são como os cristãos
da igreja primitiva. Partimos dos anos 80, 1980. Partimos dos anos 80. Nos anos 80 não havia o que está acontecendo agora. Não havia redes sociais para você poder me visualizar. Não havia os vestuários atuais. Não havia os carros atuais. O protótipo dos automóveis, do veículo que nós temos hoje, é partida do protótipo de tempos remotos, de tempos primitivos, tempos da pedra, tempos da Idade Média. Mas é o protótipo da vida que nós vivemos hoje. Então, é preciso, quando nós apresentamos diante do povo de Deus, o povo de Deus deve distinguir: este é um pastor, este é evangelista, este aqui é profeta, e aquele é doutor, e aquele ali é profeta ou apóstolo. O tema em abordagem, meus caríssimos irmãos, que eu vos amo bastante no coração, porque os cristãos de hoje são diferentes dos cristãos remotos ou dos cristãos de Laodiceia, cristãos da igreja primitiva. Atos capítulo 2, no seu versículo 46. Perseveraram unanimemente todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam junto com alegria, singelezas de coração. Singeleza de coração. Na igreja primitiva havia HP, havia festas das igrejas, partiram pão, dividiram-se alimento, comiam junto. Hoje, envenenamento entrou nas igrejas, disputa do poder, não existe mais aceitação na igreja, porque Cicrano, Betrano, X, Y, A ou B sabe pregar mais que os outros. Afinal de contas, nós conhecemos em parte e profetizamos em parte. Também parte do conhecimento que essa pessoa buscou e da inspiração de Deus, da formação que essa pessoa tem, e vai depender de que maneira que ele vai manusear a palavra de Deus para ganhar as almas perdidas neste mundo perversa. Amado, muitos hoje foram consagrados, mas deixa eu te dizer, primeiro é o chamamento. Quem te chamou? O seu pai que te chamou, a sua mãe que te chamou, o seu tio, o seu amigo, ou você, como fala bem, alguém te escolheu, tens arrogâncias, você é eloquente. Portanto, são essas coisas que nós queremos aqui junto partilhar consigo. Amado, dizer que você vai viajar, é uma bênção? Não. Dizer que você está sendo atacado pelos feiticeiros, isso não é a profecia. Dizer que você vai casar, isto não é nananina a profecia. Você vai prosperar, isto não é a profecia. É dizer que você vai casar, não. Vai ser uma mulher, um homem de negócio, não é profecia. Isto não é uma profecia. Saber que você se deixou impressionar. Todas as coisas ora mencionado, se alguém te dizer vai casar, vai viajar, vai ser mulher de negócio, homem de negócio, vai ser elevado, vai prosperar, isto não é a profecia, é uma motivação. Se você se deixar levar por essas coisas, é entender que está sendo impressionado. Muitos impressionistas tornaram servos de Deus para impressionar as pessoas.
já não pregamos. Nós estamos aqui a colocar alicerce, fundamento à doutrina da igreja. Não é porque vai me dar dinheiro que eu vou se vender de não pregar a verdade. Não porque és meu amigo, colega de trabalhos ou de profissão que eu vou abandonar o que eu vou falar da verdade. Nananina. Isto é porque você não se sabe. Você não sabe quem é você. Quando você não se descobre quem é você, então vai ser impressionado, vai casar, vai viajar, vai ser mulher de negócio, vai ser mulher de negócio, vai ser elevado, vai ser isto e aquilo, vai ser impressionado porque você não se conhece, você não se sabe, você não sabe quem és tu, quem é você. Então, observamos hoje nas igrejas algo diferente. Em vez de ensinar, hoje nas igrejas, nós observamos algo tão diferente. Muitas das igrejas, sendo na América, na África, na Europa, na Austrália, na Oceania, nos 5 continentes cá no planeta Terra, observamos algo muito diferente. Ao invés de pregar a fé em Deus, em vez de gente pregar o arrependimento na igreja, novo nascimento na igreja, batismo no Espírito, redenção, devoção em Deus, renúncia das obras mortas, santificação ou santidade, adoção em Espírito, o arrebatamento da igreja, a ressurreição e os juízos final e outras doutrinas fundamentais da palavra de Deus, nós se preocupamos a tornar servidores e preferimos pregar sobre a prosperidade, as estrelas, elevações, demônios territoriais, bruxarias, clarividências, coisas acrescentadoras, coisas assustadoras. São essas igrejas que as pessoas vão mais. As pessoas querem onde prega prosperidade, a igreja vai estar cheia. As pessoas gostam onde fala das estrelas, vai ser estrela, a igreja está cheia. As pessoas gostam onde cita em nome de todos os demônios. Tem problema de demônios familiares, tem problema de demônio que prende a sua vida. Como as pessoas já foram demoniadas, quer dizer, tem problemas demônicos e as pessoas tornam-se amedrontados. As pessoas querem nos falar de bruxarias, magia negras, magia branco e clarividências. São essas coisas que as pessoas vão mais buscar. Imaginemos, se eu aqui começar a profetizar, falar acerca da vida do X, do Y, do A, do B, vai notar aqui vai ser 1000 pessoas a seguir esse live. Mas como apenas é fundamento da doutrina cristã, pouca gente estão a seguir, pouca gente estão a partilhar. Porque as pessoas não gostam de coisas que dão clareza. As pessoas tornaram materialista. Os pastores complicaram a palavra de Deus. Quando eu digo os pastor, pode ser doutor, mas és pastor. Pode ser evangelista, mas és pastor. Pode ser profeta, mas és pastor. Pode ser pastor, és pastor. Vou explicar. Um pastor é responsável de uma igreja, está a apacentar as ovelhas. Quando você apacenta rebanho das ovelhas, o seu nome é pastor, está a pastorar. O pastor dirige uma paróquia. Paróquia. A sua igreja é uma paróquia. Nós temos a paróquia central, paróquia provincial, paróquia nacional, paróquia XY, várias paróquias existem. Mas, pois, o nome mais conhecido é igreja.
as nossas igrejas são paróquias. As nossas igrejas são paróquias. É por isso há muita confusão no meio do povo. Nós, como não compreendemos essas apelações, nós criamos a confusão no meio de nós. Mas você era evangelista, como agora és doutor? Mas você era pastor, como agora é evangelista? Mas você... Não existe mudança de ministérios, de graças, não. Mas existe dom. Um apóstolo pode trabalhar como um pastor. Quando ele vai para implantar a igreja, ele implanta como apóstolo e ele trabalha como um pastor. Pode também trabalhar como evangelista, porque ele vai evangelizar. Pode também trabalhar como um profeta, porque haverá uma clarividências dentro dele. Pode também trabalhar. Mas, depois dessa igreja começar a crescer, se expandir, Deus vai enviar os dons e as graças. Aqui não vou falar dos 5 dons ministeriais que existem. Quando falar dos 5 ministérios que existem, dos 5 dons ministeriais, vou explicar nesse sentido. Existe em certas igrejas, essa linguagem em francês é fácil, né? Em francês diz berger. Berger é quem? Berger em francês. Em português é pastor. Quando se diz berger, tem bergerie. Pastor está a apaixontar uma pasta. Não é pasta. Pastor está a apaixontar uma pasta das ovelhas, um rebanho. Vou deixar isso entre aspas. Voltarei quando vamos elucidar, falar um pouco acerca do dom ministerial, falar de dom apostólica, dom evangélica, dom... certos dons que existem quando vamos enumerar os 5 sentidos da vida do homem e os 5 dedos que nós temos. Quando apontamos os dedos, dali vamos explicar os dons ministeriais que existem. Que Deus abençoe vocês. E aqui você vai compreender quem sou eu. Eu não sei me identificar. Mas se você me identificar, vai lá nos comentários, diz obrigado YX. Mas eu apenas sou humilde servo aqui para poder comunicar convosco. Porque essas coisas dos títulos criaram vários problemas no meio de nós. Atualmente as pessoas se entregaram mais. Foram se entregar para começar. Você vai notar em muitas igrejas as pessoas começam a vender. Em muitas das igrejas vendem águas, ou porque a água de bênção, as pessoas vendem frutas, maçãs, as pessoas vendem óleos em gatil, aqueles óleos, dizem que é óleo de Jerusalém. Eu não estou a dizer que não pode usar óleo na igreja, mas vender o óleo, vender a água. Oh, não. As pessoas vão até mais além, vender sal na igreja. Não. É por isso, a igreja dos anos 1980 e a igreja dos anos 2000 e a igreja de 2023 é tão diferente. Antigamente não havia redes sociais. Muitos dos servos que antes da quarentena, antes dessas epidemias que assolou o mundo, chamava das redes sociais, são coisas demônicas, são coisas de bruxos. O pastor chama redes sociais coisas dos bruxos, né? Mas ele tem telemóvel, ele anda de carro. Então não sabemos o que nós falamos. Que Deus abençoe vocês, porque muitos hoje já fazem parte das redes sociais. São as plataformas digitais que sirvam para veicular a palavra de Deus além fronteira. Talvez eu não consiga vir à sua igreja porque não estou sendo convidado. Também não estou a pedir convite. Se me convidar, virei. Se não me convidar, também. O não convidado não pode se convidar a si mesmo, senão não vais ter lugar. Existe lugar para convidado de honra, existe lugar para as pessoas que acompanharam. Eu não quero ser acompanhado. Que Deus abençoe vocês. Considera quem te considera. Eu te considero bastante porque tens valor diante de mim.
Escuta uma coisa, consequência de todas essas coisas que eu citei, são os fiéis não sabem dominarem as doutrinas bíblicas. Porque você não conhece de Gênesis a Apocalipse. E quando vier um crente, não estou a falar de um cristão, um crente quem acredita. Quando vê um crente de uma outra religião, religião é Estado. Religião, nós pertencemos à religião cristã. Outro pertence à religião XY. Por razões alheias à minha vontade, não vou citar religiões alheias para não ser banido. Que Deus abençoe você. Cristão, a religião é Estado. Como alguém dizer, qual é o teu estado? O meu estado, sou casado. Qual é o teu estado? O meu estado, sou solteiro. Qual é o teu estado? O meu estado, sou divorciado. Qual é o seu estado? Esse estado. Então, muitos hoje esqueceram a doutrina bíblica básica porque existe uma corrida de liderança. Todo mundo quer ser líder. Nasce ser líder. Nem todos vão ser líder. Há quem deve ser liderado. Existe líder, existe os liderados. Há quem só brilha bem quando ele está a trabalhar à volta de outras pessoas. Existem pessoas que são fortes para implantar a igreja. Há quem só vem para dar a continuidade da igreja que implantaram. Ele até pode melhorar muita coisa. Muitos de vocês que estão me acompanhando encontraram as igrejas e deram a continuidade, estão a fazer aquilo muito bem. Que Deus vos abençoe. Não esqueça daquelas pessoas que implantaram as igrejas. São heróis da fé. Porque eles entraram nos terrenos, rastejaram, gatinharam, conseguiram andar, deram a vida na igreja, colocaram fundamento, partiram para o campo missionário. Que Deus abençoe. Não critica os vossos pais da fé. Quem te preparou para ser evangelista, doutor, apóstolo, profetas, pastor, não lhe critica. Ele tem as suas falhas, não lhe critica. Você vai notar, muitos dizem, na área lusófono, para os que falam português, não tem servo de Deus fortes. Não, o problema é da origem. Qual é a sua origem verdadeira? Muito diz que para os que vieram na área francófono, são fortes em pregações, tudo bem. Qual é a sua origem? Você não sabe se posicionar. Para os que vieram na área anglófono, são fortes, tudo bem. São 3 línguas dominantes do evangelho, mas é preciso você entender qual é a expressão que você usa para comunicar, para veicular o evangelho de Cristo. Que Deus abençoe todos vocês. Um dia Jesus jejuava. Um dia Jesus Cristo jejuava, orava e jejuava. Passou 40 dias, 40 noites ao jejuar. No final do seu jejum, diabo e Satanás compareceu. Estavam caminhando junto. O que me admira, Jesus, depois de 40 dias, estavam caminhando junto com o diabo e Satanás. E o diabo e Satanás vai dizer a Jesus, está escrito. Realmente estava escrito. Porque ele sabia que Jesus estava faminto. Jesus tinha problema de fome. Não quer dizer quando você está a orar, está a jejuar, quando acabar, vai encontrar maravilha. Não. Há muitas das vezes, quando você está a orar, está a jejuar, não vai encontrar maravilha. Poderá encontrar barreiras, limitações. Até problemas podem piorar. Muitas das vezes, depois de orar e jejuar, as coisas podem piorar. Mas não abandona a tua fé, permanece firme. Jesus encontrou-se com o diabo Satanás disse, está escrito, transforma essas pedras em pão e para que possa comer, porque estás com fome. Ele esqueceu, estava diante de pão de vida, que era Jesus. Aleluia. Que Deus abençoe vocês. Esqueceu que falava com o verdadeiro pão da vida. Que ele, que é pão da vida, não precisava transformar a pedra em pão, porque ele mesmo é pão da vida. Como é que o pão da vida vai transformar pedras em pão? Porque ele é pão verdadeiro.
É ali onde está. O dia que você vai entender quem é você, a pessoa não vai te obrigar o ministério. A pessoa não vai incutir a você as coisas. Muitos hoje lhes empossaram, são empossados. Não são consagrados, confirmados. Escuta, para alguém que recebeu o chamamento, ele é chamado por Deus. E ao ser chamado por Deus, poderá ser apresentado na igreja. Depois, vai confirmar o seu ministério. Ao fazer diaconos, o diaconos é o trabalho do diácono, de maneira que você vai servir Deus na igreja, que vão definir, este é doutor, este é pastor, este aqui é evangelista, este é apóstolo. No chamamento é diferente da confirmação. Podem te chamar evangelista, podem te chamar pastor, podem te chamar apóstolo, podem te chamar doutor, mas no período do diáconos é ali onde você vai confirmar o que está em ti. Chama no evangelho, vai manifestar. Que Deus abençoe todos os pais da fé, que Deus abençoe todos aqueles que Deus chamou heróis da fé, que continuam a lutar para que erguemos a bandeira da fé no mundo inteiro. Vamos compreender algo muito importante que nós vamos pensar ainda, vamos refletir junto. Muitos não vão à igreja, são mágicos, mas viajem, casem, estão a prosperar nas suas vidas. O problema é método, o problema é a motivação, convicções que tens no que quer fazer, a fé para cristão, coragem para quem não reza. A vida cristã reside na fé, é fundamental, é a base, é a fé. Que Deus abençoe você. Irmão, pregas bem, falas bem, explicas bem. O problema não é apenas falar da revelação na igreja. O problema não é apenas abrir a verdade que está codificada dentro da palavra. Não. Pregamos o arrependimento na igreja, pregamos a fé verdadeira, pregamos o arrebatamento, pregamos o novo nascimento, pregamos coisas que levam ao céu, preparamos o povo de Deus para o céu. Muito do céu de Deus estamos a complicar a palavra de Deus. Imagina uma mamãe de 80 anos, uma mamãe de 70 anos. Você quer lhe falar da tipologia. Há muita tipologia hoje na igreja. A tipologia é reservada para os servos. Existe mensagem que só é direcionada para servos de Deus. Existe mensagem direcionada para povo de Deus. Por que queremos complicar servo de Deus? Por que estamos a complicar povo de Deus? Há certas mensagens que estamos a veicular nas igrejas, não é para fiéis, é para servos. Dentro da conferência dos servos, cruzadas é outra coisa, seminários é outra coisa, pregação normal é outra coisa, exortação é outra coisa. Quando estamos a administrar a palavra de Deus, vamos saber dividir, vamos saber fazer parte das coisas. Nunca vai dar uma criança de 5ª classe integral, raiz quadrada, não sei, elevado a 12 graus. Não, isso você vai começar a complicar. Vamos por etapas. Não vai na escola dominical pregar as crianças que querem aprender ABC do Evangelho, falar da tipologia, falar da soteriologia, falar de escatologias. Vai complicar as crianças, vai complicar a mente das crianças. É essas coisas que nós trouxemos na igreja, para saber que eles sabem pregar, vai falar da tipologia, escatologias, soteriologias, vai abrir a antropologia da Bíblia. Amado Senhor, o povo está a se complicar, eles não sabem se queremos lhes preparar para o reino do céu. O porquê que a igreja atual é diferente da igreja de Laodiceias, da igreja primitiva
da igreja dos anos 80. Nos anos 80 havia servos. Hoje muitos, não sei se caíram de paraquedas, ou porque eu sou carismático, eu sou líder desta era. Eles até querem dar as épocas. Amado em Cristo, não existe mensagem morta, não. Cristo Jesus morreu, ressuscitou, está no meio de nós. A mensagem da graça, a mensagem que vamos aqui pregar ao povo de Deus é da graça. Nós recebemos a graça. Alguém preso, quando essa pessoa recebe indulto, quer dizer, é solto. Isso chama-se a graça. Ele pode receber uma graça. Neste mundo nós temos a graça presidencial. Ele recebe uma graça, alguém que estava preso a perpétua, estava na prisão perpétua, e ele recebe uma graça, indulto, e essa pessoa vai ser solto. Nós vamos começar a compreender certas coisas dentro da igreja. Cuidado trazer jurisprudência dentro da igreja. Cuidado, não compliquemos a palavra de Deus. Estou aqui a ensinar. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Isto tudo é falta de conhecimento. O meu povo está destruído porque lhe falta conhecimento. O povo está destruído porque lhe falta conhecimento. Mas se o povo receber o conhecimento verdadeiro, ele vai voltar no cariz. O comboio está a descarrilar. O comboio está a descarrilar. Volta no cariz para chegar a um bom porto. Hoje, em nossas igrejas, a ausência de verdadeiro arrependimento. Hoje, nas nossas igrejas, a ausência de verdadeiro arrependimento. E verdadeiras conversões. Na maioria dos casos, em nossas igrejas, temos mais religiosos do que cristãos. Temos mais religiosos do que cristãos. Tem mais pessoas daquele estado do que da mudança. Quer dizer, vamos a metanoia para compreender a metamorfose de uma forma que leva as pessoas a compreender em que metanoia que essa pessoa entra para avançar a compreender a graça de Deus. Que Deus abençoe você. Hoje, nas nossas igrejas, temos pessoas que só conhecem líder, conhecem o nome do pastor, conhecem até tudo que é do pastor, o estudo feito do pastor, a vida do pastor, mas não querem investigar o que está dentro da palavra de Deus. É o que está a criar a diferença da igreja atual. Hoje, nas nossas igrejas, falamos mais do pastor do que do Criador. O nosso pastor, tema Deus, o nosso pastor é carismático, o nosso pastor prega bem, o nosso pastor. Esquecemos de falar do Criador. O nosso pastor, o seu pastor vai passar. Eu que estou aqui também há de passar. O Criador irá substituir outras pessoas que vai pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus abençoe vocês. Hoje nas nossas igrejas temos mais turistas na igreja do que os verdadeiros crentes que vêm buscar a salvação. Temos mais turistas nas igrejas. Só querem viajar, só querem casar, só querem... Quando viajem, cheguem ali onde querem viajar. A mentira! Será nós entraremos? Será entraremos no reino do céu? Eu começo a me questionar um dia. Será que eu vou entrar mesmo? Há um momento eu fico a me questionar. Será que eu vou entrar? Há muita mentira no meio de nós. Será que eu vou entrar? Vamos guardar a personalidade. Vamos guardar testemunha. Vamos guardar atitude da fé. Não apenas as aparências enganadoras. As aparências que nós temos são as aparências enganadoras. Pastor fofoqueiros. Há mais pastor fofoqueiros
do que irmã fofoqueira. Muita gente hoje tem medo de confessar os seus problemas diante do pastor, porque o pastor é fofoqueiro, pastor prostituto, pastor idólatra, pastor racista, pastor dentro de peculato, extorquear dinheiro dos crentes, roubar dinheiro de colaboradores, esvaziar cofres da igreja. É esse tipo de pastores que as pessoas querem bater em pau. Quando nós falamos, oh não, ele odeia nosso pastor, ele não gosta do nosso pastor, ele é sempre assim, fala mal dos servos. Não, aqui não estou a falar mal dos servos. Estou a posar alicerce. Sabe, para posar alicerce é preciso cavar. Depois de cavar, é preciso colocar bases. Depois de colocar bases, colocar ferros. Depois de colocar ferros, vai massa bruta. Depois de colocar massa bruta, vai buscar ali pedras. Depois de colocar pedras, vai buscar o que vai segurar. Depois, o arquiteto vai dizer, vamos guardar um tempo. Mas existe um engenheiro que preparou tudo isso. Você só virá habitar uma casa bonita, você não sabe quais são misturas que se usou para. O engenheiro, o arquiteto, o pedreiro sabe quantas caradas da areia que vai entrar para essa massa. Sabe quantas caradas que vai entrar da areia, de pedra. Mas nunca nos disse quantos litros de água que entra. Assim é a palavra de Deus. Você ouviu a palavra de Deus de manhã, você ouviu a palavra de Deus de tarde, você ouviu a palavra de Deus de noite, nunca sabe o que vai mudar a sua vida. Mas cuidado, fazer muita mistura, senão vai ter prisão de ventre. Vai ter prisão de ventre e vai começar a largar gases. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe todos aqueles que nos acompanham. Obrigado para nossa irmã Filomena Antônio na música, o nosso irmão Jufeta Antônio na câmera e a nossa irmã Lucrécia na montagem, para a realização deste ensinamento, o porquê os cristãos de hoje são diferentes dos cristãos da igreja primitiva. Nós todos chamados a igrejas, não apenas para vir aquecer os bancos da igreja. A nossa igreja é uma grande igreja, tudo bem, mas será que as almas estão a ser mudadas? A nossa igreja é grande igreja, sim, será que ensinam o arrependimento? Ou apenas querem trazer dogmas e doutrinas humanas, esquecer dogmas e doutrinas cristãs? Hoje na igreja há ausência de novo nascimento autêntico. A ausência de novo nascimento autêntico na igreja. Quem prega bem dificilmente ter uma grande igreja. Difícil. Mas quem fala da prosperidade, das estrelas, de demônios, culto de libertação. Olha, existem pessoas que podem fazer culto é serviço, culto de libertações durante um ano. A igreja é cheia, porque as pessoas só querem estar libertas. Não é problema na conversão, devem converter-se em Cristo. O novo nascimento autêntico que nos levará a reconhecer a graça na nossa vida. Vamos pensar, de profecia então, tudo te dizem que seus ocultistas que não ouviu a profecia viajam. Os feiticeiros que não recebeu a profecia estão a prosperar e eles viajam sem profecias. Vamos sair dessas coisas que dividem as igrejas atuais. Dinheiro, as ofertas, dízimos, ações de graças. Estão a dividir, estão a separar, estão a destruir a obra de Cristo. O pastor recebeu
esquece que à volta dele tem colaboradores. Eu estou no Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, lê bem. Em todos nós devemos entender que Deus, através da santidade, impõe um sistema que nós devemos seguir a vida eterna. Hoje estamos rodeados de um sistema social. O sistema que está a dirigir este mundo é o sistema que está a dirigir este mundo. Todos nós devemos compreender. Notamos que em nossas comunidades falta de fortalecimento, estrutura de novas conversões. Temos cristão mal fortalecido, mal formado. Temos hoje cristão independente, ele é independente, hoje está aqui nessa igreja, amanhã está ali. Temos servos independentes, hoje está aqui, amanhã está ali. Não tem uma igreja só. Why? É a pergunta, why? It's amazing. I'm very excited to teach the word of God, but the times require us to stop. I'm very excited to teach the word of God by the time. I don't need to waste your time. I know that disappointed today is the word of God, reason why we used to take a time to explain all those things just to maintain the revival among us. A vida cristã de hoje está orientada para os materiais, está orientada para as coisas terrenas, está orientada para as coisas contemporâneas e não para as coisas espirituais, e não para as coisas sobrenaturais, e não para as coisas celestiais, mas apenas para as coisas terrenas. Percebemos que amamos mais dinheiro. Nós amamos mais dinheiro. Existe servo de Deus, vai te citar muitos versículos bíblicos, é só para dar dinheiro. É só para você tirar dinheiro. A quem foi chamado a tempo cheio, a quem foi chamado para tempo parcial. Não força as coisas para fazer sair dinheiro das pessoas. Não. Prega boa nova. Se vão te dar dinheiro, vão te dar. Se vão te oferecer, vão te oferecer. Mas não começa a usar os versículos bíblicos só para tirar dinheiro e pensar que são a sua mercadoria. Não são a sua mercadoria. Eu, como servo de Deus, não faço dos crentes da minha mercadoria. Se temos a sala para pagar, fala com as pessoas, vão pagar a sala. Se tem instrumento para comprar, fala, vão comprar instrumento. Se está a sentir fome, se quer alguma coisa, pede. Não usa versículo bíblico. A vida cristã de hoje é orientada para os materiais. Estou no fim. Aleluia. Se você entrar em nossa igreja, existe modelo para contar. Nas nossas igrejas hoje, se você entrar, poucos modelos para você contar, dizer, esse é modelo, aquela irmã é modelo, aquele irmão é modelo, aquele pastor é modelo, aquele servo é modelo. Será que eu sou modelo? Se não sou, comenta, faz esforço para tornar modelo. No passado nós pecamos, no passado nós roubamos, no passado nós falamos coisas que desviou muita gente. Voltamos no caminho. Voltamos no caminho. Vamos voltar na vida de oração. Vamos sair na oração mecânica. Vamos entrar na oração de automatismo. Sai na caixa manual. Entra na caixa automática. Não vai ficar nos entrocamentos. Não vai ficar nos engarrafamentos. Não vai ficar na fila. Hoje temos muitos cristãos ocasional. Temos muitos cristãos esporádicas. Não existe mesmo uma vida de oração séria. Nenhuma.
está desde janeiro até dezembro. Quantas vezes você já jejuou para alimentar a sua alma? Quantas vezes que você já pediu a Deus? E já estamos na reta final, daqui a pouco estamos a terminar. Muito obrigado. Muitos cristãos de hoje vivem sem meditação pessoal, sem estudo profundo da palavra de Deus. Muitos cristãos nem têm a Bíblia no mesmo telemóvel onde ele tem a sua Bíblia digital, no mesmo telemóvel onde tem o WhatsApp, onde ele recebe as imagens da nudez, no mesmo telemóvel onde ele recebe tudo quanto de extorquear pessoas, no mesmo telemóvel, é ali onde ele pretende as mulheres alheias, é ali onde ele pretende maridos alheios, é ali onde ele faz e desfaz. É no mesmo telefone onde tem a Bíblia digital. Onde vamos à igreja atuais? Vou terminar neste versículo bíblico, 2 Pedro capítulo 2, 2 Pedro, aliás, capítulo 1. Esse é o último versículo. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela audiência, muito obrigado. Ensinamento leva sempre tempo, né? Olá lá, muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado a irmã Lucrécia, obrigado pela música, a irmã Filomena Antônio, obrigado pela técnica, obrigado pela montagem. Nós agradecemos nosso cameraman, o irmão Jofreta Antônio, obrigado pela realização deste programa. Eu e a minha família serviremos a Deus. Aqui é Langava Antônio, o vosso humilde servo, que vos transmite em direto a partir dos Estados Unidos da América. A palavra de Deus diz o seguinte, 2 Pedro capítulo 1, o versículo 5. Por isso mesmo, esforçai-vos por acrescentar virtudes à vossa fé, conhecimento à virtude, conhecimento ao conhecimento. Amado, conhecimento é muito importante. Estamos no fim. Não há mais unidade na igreja, mas há divisão. Sempre apresenta-se divisão. Eu vou orar para vocês. Senhor nosso Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Criador do céu e da terra, eu vim diante de Ti como filho e Teu servo, apresentar esta mensagem porque os cristãos de hoje são diferentes dos cristãos da igreja primitiva, ora a igreja de Laodiceia. Nós tornamos muito materialista, queremos ser cristãos esporádicos, cristão mecânica, esquecemos que vivemos sobrenatural. Deus da glória transforma as nossas vidas, entramos no conhecimento da palavra de Deus. Não é apenas a menos das pessoas que nós requeremos, mas a mudança verdadeira, o arrependimento da vida cristã. Obrigado a todos aqueles que nos acompanhou, que tem nos acompanhado, que vai acompanhar e transferir e partilhar. Que a sua mão poderosa que não está encolhida, nem seus ouvidos encravados, mas são as transgressões que impeçam-nos a viver a tua graça e que pedimos nosso Rei, liberta-nos. Queremos viver uma inocência tremenda da sua glória, pois o temor de ti, Senhor Jesus, fará que tornamos cristãos autênticos. Senhor, pregamos a verdade, mas muitas das vezes não percebemos que é a verdade que nós veiculamos. Somos humilhados, maltratados, rejeitados. Muitos fecham-nos as portas, mas obrigado por nos conceder folga de vida. Muito obrigado. Que Deus abençoe minha irmã, abençoe meu irmão, abençoe a todos aqueles que recebeu essa mensagem à mão aberta. Que Deus abençoe. Amém. Amém. Amém.